Imagine um príncipe, herdeiro do trono de Israel, corajoso, honrado e obediente. Um homem preparado desde jovem para liderar exércitos, conquistar vitórias e suceder seu pai, o rei Saul. Mas esse príncipe faz algo impensável. Ele abre mão de tudo isso por amizade. Essa é a história de Jonatas, filho de Saul. Um personagem que muitas vezes passa despercebido na narrativa bíblica, mas cuja lealdade e caráter ecoam entre as maiores demonstrações de coragem e amor fraternal nas Escrituras. A Bíblia nos apresenta Jonatas em meio a um dos períodos mais conturbados de Israel. O povo estava sob a liderança do primeiro rei ungido por Deus, Saul, um guerreiro implacável, mas também instável e, com o tempo, desobediente às ordens divinas. No meio desse cenário surge Davi, um jovem pastor que se torna herói nacional após derrotar Golias e passa a ganhar o coração do povo e o do próprio Jonatas. Mas essa amizade não seria simples. Davi se tornaria o alvo do ciúme e da ira de Saul. E Jonatas, mesmo sendo filho do rei, escolheria um caminho que colocaria em risco sua posição, sua relação com o pai e até sua própria vida. Por quê? Porque ele via algo em Davi que ninguém mais conseguia enxergar: a vontade de Deus. Nesta jornada, vamos conhecer a fundo quem foi esse homem extraordinário. O príncipe que teve tudo para ser rei, mas escolheu honrar a amizade e os planos de Deus acima do seu próprio trono. Prepare-se para descobrir a emocionante história de Jonatas. Um guerreiro, um amigo, um verdadeiro servo do propósito divino. Jonatas, o príncipe filho de Saul. Jonatas era o filho mais velho do rei Saul, o primeiro monarca ungido por Deus para governar Israel. Como primogênito, ele estava naturalmente destinado a suceder seu pai no trono, herdar o poder e dar continuidade à dinastia real. Mas o que torna Jonatas tão especial não é apenas sua posição, e sim quem ele era como homem. A Bíblia nos revela que Jonatas era corajoso, sábio e profundamente fiel a Deus. Desde cedo, ele demonstrou habilidades militares notáveis. Em 1 Samuel 14, Jonatas lidera um ataque ousado contra um destacamento filisteu com apenas seu escudeiro ao lado, e vence. Esse episódio não só destaca sua bravura, mas também sua confiança em Deus, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Seu relacionamento com o pai, no entanto, era complexo. Saul começou seu reinado com humildade e obediência, mas logo se desviou da vontade divina, tomando decisões precipitadas e desobedecendo diretamente às ordens do Senhor. Jonatas, por outro lado, permaneceu fiel à direção de Deus, o que eventualmente o colocaria em rota de colisão com as ambições de Saul. É interessante observar que, mesmo sendo um príncipe, Jonatas não era movido por orgulho ou sede de poder. Ele não era um político ambicioso, nem alguém disposto a eliminar rivais para garantir seu futuro no trono. Muito pelo contrário. Ele tinha um coração voltado para o que era certo, mesmo que isso significasse abrir mão de seu lugar como rei. Nesse cenário, Davi entra em sua vida. Um jovem pastor de Belém, ungido por Samuel para ser o futuro rei, e que, após derrotar Golias, se tornaria uma figura popular e promissora em Israel. Em vez de ver Davi como ameaça, Jonatas reconheceu a mão de Deus sobre ele. E foi aí que nasceu uma amizade que mudaria para sempre o curso da história de Israel. O nascimento de uma amizade inquebrável entre Jonatas e Davi. Poucos laços de amizade na Bíblia são tão profundos e comoventes quanto o de Jonatas e Davi. Esse vínculo extraordinário se formou imediatamente após a vitória de Davi sobre Golias. O jovem pastor de Belém, armado apenas com uma funda e 5 pedras, havia derrotado o gigante filisteu e se tornado o herói de Israel.
Quando Jonatas viu a fé, coragem e humildade de Davi, algo dentro dele se conectou com aquele jovem de forma sobrenatural. O texto de 1 Samuel 18:1 diz: a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa não era uma amizade comum. Era uma aliança de alma, marcada por fidelidade, respeito e uma devoção mútua à vontade de Deus. Logo após essa conexão, Jonatas fez algo que surpreende qualquer leitor atento. Ele tirou seu manto real, símbolo da sua posição como príncipe herdeiro, e o deu a Davi. Além disso, entregou também sua túnica, espada, arco e cinto. Esses gestos, descritos em 1 Samuel 18:4, eram altamente simbólicos. Jonatas estava, de forma voluntária e profética, reconhecendo o chamado de Deus sobre Davi para ser o próximo rei de Israel, mesmo que isso significasse abrir mão do trono que era, por direito, seu. Essa atitude fala profundamente sobre o caráter de Jonatas. Ele não estava apegado ao poder nem à herança real. Sua prioridade era obedecer a Deus e apoiar aquele que o Senhor havia escolhido. Jonatas escolheu a fidelidade à vontade divina acima dos seus próprios interesses. A partir desse momento, Jonatas se tornou mais do que um amigo. Ele se tornou o protetor de Davi. Quando o rei Saul começou a ver Davi com inveja e desconfiança, Jonatas foi o primeiro a interceder por ele, tentando suavizar o coração do pai. Ele arriscava sua própria posição e segurança constantemente para garantir a vida de Davi, mesmo que isso o colocasse em conflito direto com o homem mais poderoso de Israel. Essa amizade não era alimentada por conveniência ou por interesses políticos. Era uma relação espiritual, construída sobre a verdade, o amor fraterno e a obediência ao propósito de Deus. O conflito com Saul. Quando o pai se torna o inimigo. Com o passar do tempo, a fama de Davi cresceu em todo o reino. As mulheres cantavam em coro: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. Essas palavras inflamaram o ciúme de Saul, que logo começou a enxergar Davi como uma ameaça direta ao trono. A partir daquele momento, Saul passou a maquinar maneiras de eliminar Davi. Por diversas vezes tentou matá-lo com sua lança. Em outras, tramou sua morte por meio de guerras e casamentos armados. E em todas essas ocasiões, havia alguém que ficava entre Saul e Davi: Jonatas. Jonatas se viu em um dilema profundo. De um lado, seu pai, o rei de Israel, o homem a quem devia honra e lealdade. Do outro, seu amigo, o homem a quem havia jurado fidelidade e a quem reconhecia como o futuro rei, escolhido por Deus. O ponto mais tenso desse conflito acontece em 1 Samuel 20. Davi foge para se esconder e confia a Jonatas a missão de descobrir se Saul realmente pretende matá-lo. Eles combinam um sinal secreto com flechas para comunicar a resposta. O momento é dramático, carregado de emoção e perigo. Jonatas, fiel ao seu amigo, confronta o próprio pai, e Saul, tomado pela ira, tenta matar o próprio filho com uma lança. O texto diz: então Saul atirou a lança contra ele para o ferir, e assim entendeu Jonatas que seu pai já estava resolvido a matar Davi. 1 Samuel 20:33. Esse ato brutal confirmou tudo o que Jonatas temia. Saul não estava apenas paranoico, ele havia se tornado um inimigo da vontade de Deus. Quando Jonatas encontra Davi para comunicar o veredito, a cena é profundamente comovente. Eles se abraçam, choram juntos e renovam sua aliança de amizade diante do Senhor, mesmo sabendo que aquele poderia ser seu último encontro. Jonatas escolheu a verdade em vez da tradição, escolheu a fidelidade a Deus em vez da obediência cega ao sangue. E mesmo com o coração partido, ele entregou-se à vontade divina, mesmo que isso significasse perder tudo. A fidelidade em meio à separação.
Após o encontro com Davi, Jonatas retorna ao palácio. Eles não se veriam mais em vida. E mesmo separados pela distância e pelo perigo, o vínculo entre eles permanecia firme, sustentado por algo maior que amizade, por uma aliança diante de Deus. Durante os anos seguintes, Davi vive como fugitivo, escondendo-se em cavernas, florestas e até entre os inimigos de Israel. Saul, implacável, persegue Davi como a um animal, consumido pelo ódio e pelo medo de perder o trono. E onde estava Jonatas nesse tempo? Ele permanecia no palácio de Saul, servindo como príncipe, mesmo sabendo que nunca herdaria a coroa. Mas o mais impressionante é que, mesmo sob os olhos de um pai furioso, ele nunca traiu Davi, nunca revelou seus esconderijos e nunca desfez sua lealdade. Em vez disso, ele arriscava a própria vida em visitas secretas para fortalecer o ânimo de seu amigo. Em 1 Samuel 23, 16, 17, lemos uma dessas cenas emocionantes. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi até Davi em Horese, e o fortaleceu em Deus, e disse-lhe: Não temas, pois a mão de meu pai Saul não te achará. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, e até Saul, meu pai, bem o sabe. Esse versículo revela algo profundo. Jonatas sabia que Davi era o escolhido de Deus e aceitava isso. Ele não tentou resistir. Ele não buscou glória para si. Ao contrário, ele se submeteu ao plano divino com humildade e declarou sua alegria em servir ao lado de Davi, mesmo que fosse como segundo. Que tipo de caráter é esse? Que tipo de homem abre mão do trono para se alegrar com a vitória de outro? Jonatas entendia que a fidelidade não depende das circunstâncias. Mesmo sendo separado fisicamente de Davi, mesmo vivendo entre inimigos, ele manteve seu coração fiel ao amigo e ao Senhor. E isso nos prepara para o próximo e doloroso capítulo da sua história, o fim de sua vida. O último dia de Jonatas, coragem até o fim. O cenário é sombrio. Israel está em guerra contra os filisteus no Monte Gilboa. Saul, agora enfraquecido e perturbado espiritualmente, entra na batalha sem direção divina. E ao lado dele está Jonatas, o filho leal, o príncipe fiel, o guerreiro valente. Jonatas poderia ter fugido, poderia ter se escondido com Davi, poderia ter salvado a própria vida. Mas não. Ele permaneceu ao lado do pai até o fim. Não por covardia ou falta de opções, mas por honra. A batalha é sangrenta. Os filisteus são implacáveis. Israel está em desvantagem. E no meio do confronto, Jonatas cai em combate. Ali, no campo de batalha, ao lado dos irmãos e do próprio pai, ele entrega a vida lutando por seu povo. 1 Samuel 31:2 relata esse momento. Os filisteus perseguiram de perto a Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Jonatas, o amigo leal, o guerreiro destemido, o homem justo, morre em silêncio, sem glória, sem celebração. Seu nome não ecoa nos cânticos dos soldados. Nenhum mensageiro volta para anunciar sua bravura. Mas sua memória fica registrada nas Escrituras como símbolo de fidelidade, honra e coragem até o fim. Ele morreu lutando. Ele morreu fiel a Deus, fiel ao Pai e fiel ao amigo. E mesmo que nunca tenha sentado no trono de Israel, sua nobreza de alma o torna maior do que qualquer rei terreno. Davi, ao saber da notícia, não se alegra pela queda do trono de Saul. Ao contrário, ele se veste de luto, rasga suas vestes e escreve uma das mais belas elegias da Bíblia, o Cântico do Arco, registrado em 2 Samuel 1. O lamento de Davi, a dor de um amigo verdadeiro.
Pouco tempo depois da batalha em Gilboa, um amalequita chega ao acampamento de Davi, trazendo a notícia devastadora: Saul e Jonatas estão mortos. Davi, ao ouvir aquelas palavras, rasga suas vestes, como era costume de profundo luto. E não apenas ele, todos os homens que estavam com ele também pranteiam, jejuam e choram. Mas o que realmente marca esse momento é o lamento que Davi escreve. Um cântico profundo, comovente, que revela a alma despedaçada de um homem que perdeu mais que um amigo. Perdeu um irmão. Está registrado em 2 Samuel 1, de 17 e 27, um dos trechos mais emocionantes de toda a Bíblia. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Muito amável me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Essas palavras imortalizam a dor de Davi. Ele não finge, ele não celebra a queda do trono. Ele não vê nisso uma oportunidade de subir ao poder. Pelo contrário, ele honra Saul, o rei que o perseguiu, e exalta Jonatas, o amigo que o protegeu. Ele canta: como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas foi morto nos teus altos. É impossível ler esse trecho sem sentir o peso emocional. O amor entre Davi e Jonatas era sincero, fraternal, puro. Um vínculo que nasceu da fé, da lealdade e da coragem. Davi reconhece publicamente a grandeza de Jonatas, não como um herói militar apenas, mas como um homem de alma nobre. Ele não é esquecido. Ele é eternizado em poesia, em saudade e em honra. Esse cântico de lamento mostra algo que muitos ignoram. Mesmo os grandes homens de Deus sofrem perdas profundas. Mesmo os reis choram. Mesmo os ungidos sentem dor. E quando Davi chora, ele não apenas lamenta a morte de um amigo. Ele chora a perda de um tempo, de uma era, do último elo entre ele e a casa de Saul. O legado de Jonatas, o príncipe esquecido pelos homens, lembrado por Deus. Embora Jonatas tenha morrido jovem e sem jamais reinar, seu legado perdura de forma poderosa. Exemplo de amizade sacrificial. A conexão entre Jonatas e Davi se tornou paradigma de amizade verdadeira, sendo até hoje referência para laços que ultrapassam conveniências e sobrevêm a crises. Modelo de fidelidade a Deus, acima de tudo. Jonatas escolheu apoiar o chamado divino mesmo contra a vontade de seu próprio pai, mostrando que a obediência a Deus deve estar acima de qualquer vínculo terreno. Honra e coragem em meio à adversidade. Sua insistência em proteger Davi, mesmo sob risco de morte, e seu comportamento honrado em guerra, revelam uma alma nobre que valorizou a justiça e a lealdade. Ensinamento para líderes e príncipes. Príncipes, governantes e líderes cristãos encontram em Jonatas um exemplo de como governar com integridade, priorizando o bem maior sobre interesses pessoais. Memória eterna nas Escrituras. Contrariando o destino político que lhe foi imposto, Jonatas entrou para a história não por ter governado Israel, mas por ter servido ao propósito de Deus com amor, abrindo espaço para o reinado de Davi e segundo a genealogia para a vinda de Jesus. A história de Jonatas nos ensina que a verdadeira grandeza não está no trono nem no poder terreno, mas na fidelidade, no amor sacrificial e na obediência a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Jonatas, o príncipe que poderia ter reinado, escolheu servir. Serviu ao seu amigo, serviu ao chamado divino, serviu à justiça. Seu legado lembra que a amizade verdadeira é um dom sagrado e que Deus honra aqueles que colocam sua vontade acima de tudo. Se você foi tocado por essa história de lealdade e coragem, curta este vídeo, compartilhe com alguém que valoriza amizades profundas e inscreva-se no canal para não perder outras narrativas bíblicas inspiradoras. Comente abaixo. Qual atitude de Jonatas mais te desafia hoje? Sua coragem contra Saul, sua aliança com Davi ou sua fidelidade inabalável?
Obrigado por assistir e até o próximo episódio. Que a amizade de Jonatas e Davi inspire as suas relações e fortaleça a sua fé.